Bom dia, graça e paz, né? Agora, nesse momento aqui que eu estou gravando essa aula, tá frio aqui, né? Já esteve mais, já até melhorou um pouco, mas está frio. Mas faz parte, né? A gente tem que, nesses tempos, se pudermos, né? Ajudar aquelas pessoas que não têm abrigo, que não têm uma blusa, um cobertor, né? Sejamos generosos, né, com aquelas pessoas que têm menos, em especial aquelas que vivem em, nas ruas, né? Os moradores de rua. A nossa lição de hoje vai nos convidar a refletir um pouco sobre maturidade doutrinária. Estamos falando da maturidade da igreja, né? Então, nossa maturidade doutrinária. E o texto se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Depois meditarmos um pouco a respeito do assunto chamado doutrina, né? Muito polêmico às vezes, né? Entre as nossas igrejas. O texto de Paulo diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sei que o Paulo estava meio bravo aqui, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebemos, seja anátema. Nós ouvimos muito a expressão vento de doutrina, né? Vento de doutrina, essa expressão bíblica nos alerta sobre a realidade de que ensinos equivocados acerca da fé em Jesus podem, como vento, soprar sobre a igreja e trazer sérios prejuízos. Uma igreja que caminha rumo à maturidade cristã e se preocupa em conhecer e se fundamentar em suas doutrinas de forma que não seja levado por ensinamentos equivocados, nem se deixe enganar por movimentos descomprometidos com o anúncio do verdadeiro Evangelho de Jesus. A carta de Paulo à igreja da Galácia nos ajuda a refletir sobre essa marca importante de uma igreja madura, o conhecimento doutrinário. A doutrina são verdades bíblicas, né? Que a igreja estabelece, sempre baseado na palavra de Deus. Então, nós temos algumas doutrinas bíblicas, como a doutrina da salvação, né? A doutrina da trindade. Então, são coisas que estão fundamentadas na palavra, né? Nós vamos ver ao longo da nossa lição, né, que há uma diferença muito grande entre doutrina e costume. No tempo de Paulo, a Galácia era o nome de uma província romana que se estendia do Ponto e até Panfilha. A carta, então, foi endereçada às pessoas cristãs dessa região, não era apenas uma cidade ou província.
Paulo precisou escrever para reafirmar, princípios importantes do Evangelho de Cristo, como a salvação pela graça e a liberdade que alcançamos em Jesus Cristo. Sua intenção era preservar o entendimento das pessoas quanto ao verdadeiro Evangelho. Por isso, advertiu às comunidades de que elas estavam se deixando levar por outras ideias, acreditando em outro evangelho trazido por missionários cristãos judaizantes. Os missionários judaizantes recomendavam que os novos convertidos gentios fossem circuncidados e observassem a lei ritual, circuncisão, exigências alimentares, observância do sábado, festas religiosas, para usufruir de todos os benefícios de sua condição recém-obtida como membros do povo de Deus. Esses homens não eram simplesmente representantes da observância ritual judaica tradicional. Eles se consideravam cheios do Espírito e convencidos do seu poder espiritual e da importância da lei, embora Paulo os chame de falsos irmãos. Eles não se consideravam assim. Os cristãos judaizantes se baseavam numa interpretação estreita do Antigo Testamento. Segundo eles, os verdadeiros filhos de Abraão e Sara são os que se conservam fiéis à lei e se faziam circuncidar. Isso era um problema tão complicado que houve até o que nós conhecemos como o primeiro concílio da igreja, que está narrado lá em Atos 15, para se decidir essa questão. Precisa ou não se circuncidar para fazer parte do povo cristão? A circuncisão de gentios era uma questão à qual Paulo se opunha radicalmente. Isso porque assumi-la seria celebrar a lei em detrimento da graça. É Jesus quem nos filia a Deus. O apóstolo Paulo diz que a lei serviu como aio para o evangelho, ou seja, a lei foi o degrau para alcançarmos o evangelho. Então, ninguém está dizendo aqui que a lei de Deus era ruim. Não é nada disso. Na verdade, o que desperta o homem para o pecado é a lei de Deus. A lei que estabelece as regras. No direito, para quem é advogado sabe disso, né? Há um preceito do direito que diz que não há crime sem uma lei que o determine. Então, se não tiver especificado na lei que aquilo é crime, não é crime, né? E a mesma coisa vale para a lei de Deus, né? Em relação a cada um de nós, em relação ao pecado. As regras impostas pelos judaizantes conferiam peso e discriminação. Se pelo batismo mulheres e homens eram contemplados na circuncisão, só os homens eram valorizados. Paulo, além de não aceitar, entendia a necessidade de combater as interpretações equivocadas. A radicalidade de Paulo é explícita em suas palavras descritas na carta. Seu compromisso era em agradar a Deus e não às pessoas. Está no texto que nós lemos. Durante toda a carta é possível sentir o tom de advertência de Paulo. Eu falei, ele estava irritado. No capítulo 3, ele apela aos Gálatas para a sua experiência com Deus, a fim de não se deixarem enganar. Ao que parece, Paulo está realmente irritado, chama os Gálatas de insensatos e pede que rememorem a sua experiência com o Espírito, afirmando que ela se baseia na graça e na fé, e não nas obras da lei. A intimidade com Deus, a cuidadosa interpretação das Escrituras e a maturidade que adquirimos a partir dessas duas experiências são fundamentais para que não nos deixemos enganar. É importante conhecermos as doutrinas cristãs. É importante conhecer a palavra, né? A palavra doutrina, que muitas vezes ganha um caráter pejorativo, deve ser encarada aqui de forma positiva. Quando uma doutrina, um ensino, uma mentalidade é alinhada a um bom entendimento acerca de Jesus e do Evangelho,
ela garante a liberdade e a vida, nos livrando do risco de cairmos no precipício. Ainda hoje, muitas pessoas chegam nas igrejas com interpretações equivocadas a respeito da Bíblia e feridas por terem acreditado em falsas doutrinas. A preocupação de Paulo com os Gálatas, uma comunidade de majoritariamente não judia, era de que as pessoas se sentissem livres em Jesus Cristo e não diminuídas por interpretações judaizantes que geravam preconceitos e separações. A Galácia não era uma cidade, né? Já vimos, era uma região. Em Gálatas 1:2, vemos que esta carta não foi dirigida só a uma comunidade local, mas a um conjunto de igrejas próximas. Isso era muito comum. A fundação dessas igrejas aconteceu na segunda viagem de Paulo, entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, quando ele permaneceu ali por conta de uma enfermidade, como está escrito no capítulo 4, versículo 3. As comunidades cristãs gálatas foram ocupadas por missionários judaizantes, chamados por Paulo de falsos irmãos. Os judeus cristãos estavam confundindo as pessoas, pregando a justificação, perdão de pecados a partir da prática da lei de Moisés, simbolizada pela circuncisão. Paulo se referiu a esses ensinamentos como um ou outro evangelho, afirmando que ele não eram compatíveis com a mensagem de Jesus. Na verdade, se a gente olhar com cuidado, nós vamos ver que nos dias atuais há muita gente pregando o evangelho que não é o verdadeiro evangelho, ou distorcendo o evangelho, ensinando práticas que não fazem parte da nossa vivência cristã. Por isso a gente precisa conhecer, porque conhecendo a gente não vai ser enganado, né? A palavra diz que o meu povo peca, está se perdendo por falta de conhecimento. O apóstolo mostrou que a fé é superior à lei de Moisés, usando o exemplo do patriarca Abraão, com quem Deus estabeleceu uma aliança a partir da fé e a sinalizou por meio da circuncisão. Abraão foi declarado justo por causa da sua fé na promessa de Deus, antes mesmo que a lei fosse decretada. Assim, não era a observância da lei judaica que importava para agradar a Deus, mas a aceitação do senhorio de Jesus pela fé e a prática do amor que o Mestre ensinou. Nenhuma pessoa é justificada pelo cumprimento da lei, mas pela fé. Essa é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. O conteúdo da carta nos dá algumas pistas sobre como esse grupo atuava. Eram perturbadores da fé. Procuravam forçar os gálatas à circuncisão. Subvertiam o evangelho de Cristo pregado por Paulo, impedindo os cristãos e cristãs de obedecerem à verdade. Né? Temos isso ainda hoje, acabamos de falar. Para separar os gálatas de Paulo, usavam artimanhas, ataques à pessoa do apóstolo, usando de pretexto um falso zelo. Gloriavam-se nas obras da carne. Sua mensagem parecia estar enfeitiçando. Do grego baskarnó, que é relacionado com caluniar e tem também o sentido de dominar, fascinar. Então o povo estava sendo enfeitiçado, né? Toda a comunidade estava ali, sendo enganada, né? Dominada. Aos olhos de Paulo, eram hereges e sofreriam condenação por anunciarem um outro evangelho, que não o de Cristo. Eles eram anátemas. A palavra que indica uma maldição, que tinha como consequência a exclusão de uma pessoa da comunidade. Estava lendo na Bíblia de Jerusalém, ele usa a expressão, né, que seja excomungado.
A palavra excomungar significa excluir da comunhão. Diante da afirmação de que não teria autoridade para expandir o evangelho de Jesus Cristo, por não ser apóstolo, Paulo dedicou parte da carta, ele inicia a carta defendendo o seu apostolado, a legitimar seu ministério como uma espécie de autobiografia. Começou afirmando que a sua pregação não foi recebida na dimensão humana, mas veio do próprio Jesus. Falou de seu passado como perseguidor e da sua vocação para com os gentios. Por fim, enfatizou que não rompeu com nenhum dos acordos e ensinos acertados na reunião de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, reiterando sua identificação com Jesus através da afirmação: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Apesar de tantas definições que recebeu ao longo da história, a palavra doutrina simplesmente significa ensino ou instrução. Marca fundamental do ministério de Jesus. A deturpação do evangelho trouxe diversos problemas àquelas comunidades. E esta é uma situação que continua se repetindo na atualidade. Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinariamente em nossa experiência de fé, a fim de não cairmos em enganos. Ele escreve que a gente não deve ir atrás, como meninos inconstantes, atrás de todo o vento de doutrina. Vejamos alguns princípios importantes no caminho do crescimento doutrinário. Diferenciar doutrina e costumes, são coisas diferentes. Nós temos as nossas doutrinas, estabelecidas num texto onde existem 25 artigos de fé, em que a Igreja Metodista coloca como deve ser um metodista. E nós temos algumas regras, chamadas regras gerais, que equivaleriam àquilo que algumas igrejas chamam como doutrina. Algumas igrejas, as mulheres não podem cortar o cabelo, outras, os irmãos precisam usar terno e gravata para ir nas celebrações, as mulheres não podem usar calça comprida, isso é costume. A doutrina é aquilo que está na Bíblia. Se você seguir a Bíblia, você está caminhando na doutrina. E as doutrinas são algumas verdades extraídas pela igreja da palavra de Deus. Os 25 artigos de fé, para alguns irmãos metodistas que não conhecem, vale a pena ler, porque elas estabelecem naquilo que nós, metodistas, cremos, ensinamos e vivemos. Tem ainda o que nós chamamos de regras gerais do metodista, que fala, não praticar o mal, zelosamente praticar o bem, não é verdade? Fazer todo o bem que a gente puder, observar todos os preceitos de Deus relativos ao culto, e aí é lógico que aí há toda uma descrição de cada um desses termos. São as nossas regras. Então nós temos que diferenciar doutrina de costume. Doutrina é um ensinamento que tem uma base bíblica, de modo que se torna uma regra de fé e prática, considerada essencial e inegociável. Costumes são as práticas que marcam a identidade de uma comunidade ou denominação que não necessariamente tem um respaldo bíblico. O que não quer dizer que sejam pecaminosas. Trata-se de marcas culturais, ou seja, não essenciais. O problema é quando se confunde doutrina com costumes. Isso traz um grande prejuízo para a missão e para a espiritualidade. Detalhes estéticos, gostos musicais, roupas, formas litúrgicas não podem tomar o lugar do evangelho. Para discernir isso, é necessário uma boa maturidade doutrinária. Julgar o que se ouve é nossa tarefa, julgar o que ouvimos, no sentido de analisar. Nem tudo que se fala em nome de Deus e da Bíblia é realmente bíblico. Não tem lá, a pessoa fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Pode ser até verdade, Deus é onisciente, onipresente, mas isso está escrito na Bíblia. Não existe essa expressão na Bíblia,
Aí eles falam, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Também pode ser um pouco de verdade, mas não está escrito na Bíblia. Se você um dia fizer qualquer uma dessas situações, lembre, não está escrito isso na Bíblia. Né? Não cite dizendo, na Bíblia está escrito. Não está escrito. Né? O cair do homem, mas o levantar de Deus, também não está escrito na palavra de Deus. Então, não há problema nenhum em citar isso, mas não cite dizendo que está na Bíblia. Né? Há muitos ensinos deturpados por aí, sem contar a presença de costumes que se tornam nocivos à fé. A carta aos Gálatas nos adverte sobre os prejuízos de um mau ensino e de um mau costume. Por isso, devemos ter a mente voltada à palavra de Deus, a fim de exercermos essa ação tão importante que é a avaliação, como fazia a igreja de Bereia diante dos ensinos de Paulo. Né? Mas bem-aventurados os irmãos de Bereia, escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 10 a 15, porque conferiam nas escrituras tudo aquilo que a gente falava. Conhecer bem a doutrina da nossa igreja. Quando não conhecemos as doutrinas e o costume da comunidade da qual decidimos participar, podemos ter dificuldades, seja por agirmos contraditoriamente à igreja ou quando conscientemente resistimos ao que ensina e pratica, podemos gerar divisão. Por isso, ao assumir o compromisso com a igreja, é preciso conhecer e aceitar a sua doutrina, que certamente pode ser reconhecida como bíblica, não é? Nós fazemos, né, uma confissão de fé e ao fazermos isso, ou sermos recebidos em alguma igreja, nós prometemos cumprir e caminhar de acordo com os ensinamentos daquela comunidade, desde que eles estejam fundamentados na Bíblia. Conhecer quem vem em nome de Deus. Paulo escreve lembrando que ele era um apóstolo levantado por Jesus. E não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Conhecer as credenciais das pessoas que nos falam em nossos dias, seja pela pregação da palavra escrita ou cantada, é muito importante. Quem é enviado ou enviado em nome de Deus, prega e vive a verdade do evangelho da salvação. Não usa essas palavras em benefício próprio. Né? Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho com a sua vida, se necessário, use palavras. Precisamos observar, né, se essas pessoas são assim, né? Se a sua vida reflete o evangelho que ela prega. A maturidade doutrinária vem com o desejo de aprender mais sobre a fé. Vem com a convivência com pessoas cristãs maduras e equilibradas e, acima de tudo, pelo conhecimento da palavra de Deus. Ao nos dedicarmos a conhecer mais sobre os princípios da nossa fé, contaremos com a ação do Espírito Santo, nos ajudando a discernir o que não procede. O posicionamento de Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinária e teologicamente em nossa experiência de fé. Quando nos deparamos com ensinos que confrontam a nossa crença e a palavra de Deus e não condizem com as mensagens de Jesus, é preciso ter conhecimento de Deus e maturidade para não se deixar levar por eles. Fundamental o conhecimento da palavra de Deus, para não se deixar levar por eles, nem permitir a sua disseminação no meio da nossa igreja. Precisamos zelar pela verdade do Evangelho e fazermos isso permanecendo fiéis a Deus e às doutrinas da sua palavra. Né? A gente tem esse tempo de escola dominical que, infelizmente, muita gente não participa, seja assim pela internet, seja presencialmente. As pessoas parecem que não têm a preocupação de conhecer a palavra. E a partir do momento que você não conhece a palavra, tudo que você escuta, tudo que você ouve, tem muita gente falando muita coisa por aí, você acaba
aceitando como se aquilo fosse verdade. Tome cuidado, tome muito cuidado, né? Faça como os irmãos de Bereia. Quando você ouvir alguma coisa, confere nas Escrituras. Vê se de fato é daquele jeito que a pessoa está falando. Então é fundamental conhecer a palavra, né? Para nós metodistas, é fundamental conhecer as regras gerais da nossa igreja. É fundamental que a gente conheça os 25 artigos de fé, que ditam a maneira e a forma que nós metodistas devemos viver, devemos andar, devemos proceder. Mas, acima de tudo, é fundamental que você conheça de fato a palavra de Deus. E o espaço da escola dominical é para isso mesmo. Então, participe, procure participar, não é? Nós temos gravado aulas que não duram mais do que 30 minutos. É muito pouco tempo do seu domingo para você meditar um pouco, refletir um pouco na palavra de Deus. E daí o meu convite, não é? Para que todos venham participar, para que todos venham fazer parte desse grupo que se reúne para estudar a palavra de Deus, não é? Nos domingos de manhã. Nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, sempre rica, sempre orientadora e que direciona as nossas vidas. E eu peço, Senhor, que as pessoas sejam despertadas pelo teu Espírito para procurarem conhecer a tua palavra. Que tenham a prática da leitura bíblica todo dia, que tenham o hábito de participar das reuniões onde se discute e se medita sobre o ensinamento da palavra de Deus, notadamente aqui na nossa escola dominical. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa vida. Nós já te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que conhecemos, né? Em especial aqueles da nossa família que já foram vacinados. Que essa vacinação o mais rápido possível possa chegar a todos aqueles, todos os brasileiros, e que possamos ficar bem rapidinho livres desse mal que tem assolado o mundo e as nossas casas e as nossas famílias. Temos um domingo abençoado, guardando-nos do mal, livrando-nos de todos os perigos. Em nome de Jesus. Amém.